O estresse é uma das queixas mais comuns no dia a dia do trabalhador. E ele nem sempre é algo negativo, já que em pequenas doses pode nos motivar a atingir algum resultado que nós desejamos. Porém, o estresse prolongado e intenso pode gerar vários malefícios. Nos últimos anos, a condição conhecida como síndrome de burnout, também chamada de síndrome do esgotamento profissional, tem ganhado projeção por ser um distúrbio causado pelo excesso de estresse que é provocado pelo trabalho, o que acaba resultando em desânimo, cansaço e instabilidade emocional. Mas como diferenciar esse burnout de um estresse passageiro? E como diferenciar se uma pessoa está com síndrome de burnout da possibilidade de ela simplesmente ser preguiçosa? E como que você pode buscar ajuda e evitar a condição? Então assiste o vídeo até o final, que hoje a gente vai responder a tudo isso. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula e nesse canal a gente fala de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. Então se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já dá o like agora. Pode parecer pouco, eu sei que não custa nada, mas esse like mostra para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. Agora, se além de dar o like, você também quer se tornar um apoiador, vai no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. Participando, você vai poder participar do nosso grupo secreto do Telegram, escolher os próximos vídeos e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo pelo Zoom. Quer saber mais? Então já clica agora no link da descrição e a gente se vê lá no grupo de apoiadores. A principal característica do burnout é o estado de tensão emocional e de estresse crônico causado por condições de trabalho que são desgastantes, seja de forma física ou emocional, principalmente para aquelas profissões que exigem um envolvimento direto e intenso com outras pessoas. E os três principais componentes do burnout são, primeiro, o esgotamento emocional e físico, que acaba gerando sensação de cansaço e indisposição. Segundo, o distanciamento, que seria a diminuição da preocupação com colegas de trabalho, clientes ou com seus próprios afazeres. E por último, a perda de satisfação com o trabalho. E tudo isso se reflete em vários sinais e sintomas, como ausências constantes no trabalho, isolamento, irritabilidade, dificuldade de concentração, insônia, baixa autoestima e pode incluir até mesmo manifestações físicas, como dores de cabeça e dores musculares. E essa definição que trouxemos está incluída na nova versão de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, o CID-11, que vai entrar em vigor a partir de 2022. Na versão anterior do CID-10, o burnout era incluído na mesma categoria de fenômeno ocupacional, ou seja, ligado ao trabalho. Mas essa versão anterior era menos detalhada, já que descrevia o burnout como sendo um estado de exaustão vital. A nova descrição auxilia não apenas na identificação do burnout, mas também no tratamento. E vale ressaltar que o burnout não está incluído na classificação de doença, mas sim de fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com serviços de saúde. E tendo essas características em mente, conseguimos encontrar algumas características que nos permitem diferenciar burnout de uma simples preguiça. Primeiro, é a sensação de estar desconectado de tudo. Algo que é muito frequente no burnout. É como se a pessoa sentisse que está fazendo tudo no piloto automático, sem engajamento nenhum, como se fosse um mero espectador da própria vida. Por outro lado, quando a pessoa está com preguiça, ela sente que está escolhendo de forma consciente, ativa, fazer uma tarefa que não exige muita energia da sua parte, como descansar ou jogar videogame. E a segunda característica é deixar de se sentir motivado com o que antes te motivava. Se uma pessoa tem preguiça de trabalhar, é provável que isso se mantenha estável, ou seja, desde o início do trabalho, essa pessoa já sentia que precisava realizar um enorme esforço para conseguir fazer o que tinha que ser feito. Mas em alguns casos de burnout, é comum que a pessoa simplesmente amava o trabalho, estava super motivada com os objetivos da profissão, mas dentro de um período muito curto passou a enxergar seu trabalho como uma obrigação extremamente enfadonha, já que é uma tarefa que está deixando a pessoa exausta. E isso muitas vezes se estende para outras atividades que antes eram motivadoras, como por exemplo
hobbies, como fazer esporte, arte. E outra diferença é a variação do humor. Indivíduos com burnout tendem a se sentir com os nervos à flor da pele, de tal forma que se irritam facilmente com coisas simples, que antes passavam despercebidas. Se uma pessoa não trabalha por preguiça, ela não sentirá uma mudança tão brusca no seu humor. E outro fator importante a ser citado é a negligência com o bem-estar e com o autocuidado. Isso pode ser observado em ações como ignorar momentos de lazer ou até mesmo em alterações no padrão de alimentação ou de sono. E essas mudanças podem acontecer por dois motivos. Pelo excesso de trabalho, que leva a pessoa a ignorar aspectos fundamentais da sua vida, ou porque a pessoa se sente tão exausta que mesmo tarefas simples se tornam complexas de serem feitas. Uma pessoa que é apenas preguiçosa não sente grande diferença no seu tempo de lazer ou nos seus momentos de autocuidado. E por último, um sinal que pode indicar o burnout é a presença gradual dos sintomas que comentamos antes. Ou seja, a pessoa não passa do dia para a noite a manifestar todos os sintomas. Na verdade, esse aparecimento é progressivo e por isso muitas pessoas só percebem que precisam de ajuda depois que a situação está muito séria. E pelo fato de o diagnóstico demandar uma análise cuidadosa, a confirmação da síndrome só pode ser feita por um profissional por meio de uma avaliação clínica minuciosa. E o objetivo é avaliar os sinais e sintomas e fazer um levantamento da história do paciente e da sua relação com o trabalho. Um profissional capacitado também pode ser extremamente necessário para confirmar ou excluir outras hipóteses diagnósticas. Até porque a síndrome de burnout pode estar associada a outros transtornos, como o transtorno depressivo maior ou transtorno de ansiedade. Bom, já deu para perceber que a atuação profissional do indivíduo está diretamente relacionada à propensão de desenvolver a síndrome. E por causa disso, existem alguns profissionais com maior risco de desenvolver burnout. São os da área da educação, saúde, assistência social, recursos humanos e segurança pública. Inclusive, as classes mais atingidas são dos professores e dos policiais. E vale lembrar também que mulheres que enfrentam dupla jornada correm um risco bem maior de desenvolver a condição. E nesse ponto é importante ressaltar que durante a pandemia de Covid, houve um crescimento bem considerável de casos de burnout, sobretudo entre profissionais da saúde, sendo que as estimativas são de que no Brasil, até 78% dos trabalhadores dessa área acabaram desenvolvendo essa condição. Mas mesmo antes da pandemia, os dados já eram altos, com o Brasil ocupando a segunda posição no ranking mundial de números de casos de burnout. Calcula-se que antes da pandemia, 33 milhões de pessoas se encaixavam no diagnóstico. E isso é aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros. Algo que é bem assustador se pensarmos que a condição pode ser tão séria a ponto de incapacitar o indivíduo a trabalhar e a fazer simples atividades diárias. Inclusive, atualmente, os portadores de burnout têm direito à licença médica, ou seja, direito de afastamento do trabalho. E em casos muito graves, até mesmo direito à aposentadoria por invalidez. E aqui é necessário lembrar que o impacto econômico causado pelo burnout pode ser muito grande. Pensa bem, o indivíduo tem grandes gastos com tratamentos que poderiam ser evitados, sem falar do sofrimento físico e psíquico que ele vai carregar por muito tempo. E a sociedade acaba arcando com isso indiretamente, já que a saúde pública e o auxílio-doença acidentário são pagos pelo Estado. E, obviamente, a empresa perde. Para um ponto importante. É claro que esse fator econômico não deve ser usado como único critério para que a empresa trate seus funcionários de forma digna. Ou seja, eles não devem levar a sério a saúde do funcionário simplesmente porque o lucro está prejudicado. Estamos apenas trazendo aqui essa discussão do impacto econômico para percebermos como que a prevenção do burnout é benéfica sobre vários aspectos. E por causa do efeito que essa síndrome pode ter, a Organização Mundial da Saúde está buscando desenvolver orientações baseadas em evidências sobre o bem-estar na saúde do local de trabalho. Ainda é algo recente, mas podemos supor que tópicos importantes dessas diretrizes seriam direcionados aos empregadores, na medida em que eles devem monitorar as relações sociais no ambiente de trabalho, monitorar a carga de trabalho exigida, além de possíveis atividades exercidas fora do horário comercial. E é claro que tudo isso precisa ser acompanhado de discussões sobre o burnout. Discussões que devem ser direcionadas para a população em geral, com o objetivo de demonstrar como que a competitividade incentiva
incentivada na nossa sociedade pode potencializar os casos da doença. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando como que é o tratamento de burnout. E assim como outras condições, a maneira mais efetiva é se a psicoterapia for aliada ao uso de medicamentos psiquiátricos, ou seja, envolve ao menos 2 profissionais, o psicólogo e o psiquiatra. Além disso, atividades físicas e exercícios de relaxamento são muito recomendados para controlar os sintomas. Mas é importante dizer que mais efetivo que a cura é apostar na prevenção. Os hábitos que eu comentei anteriormente, atividades físicas, exercícios de relaxamento, são ótimos recursos fora do ambiente de trabalho que vão ajudar a aliviar o estresse. Além deles, hobbies que você goste, socialização, leitura, até mesmo ver televisão, podem ser boas formas de passar o tempo sem precisar se preocupar com o trabalho. E para que a prevenção seja efetiva, algumas atitudes tomadas dentro do ambiente de trabalho podem ser ótimos aliados na prevenção do burnout. Por exemplo, incluir pausas curtas durante o horário de trabalho, fazer breves exercícios respiratórios e alternar a tarefa ou até mesmo dar uma pausa quando você estiver mentalmente ou fisicamente exausto. E lembre-se que, se você está aproveitando um tempo de pausa, não faça algo que te leve a pensar no trabalho, como checar e-mail ou organizar o que deve ser feito depois. Em resumo, as atividades preventivas são aquelas que te levam a relaxar, levam a exercitar algo que você considera importante para o seu crescimento pessoal e que te permitem escolher como que você vai usar seu tempo e que acabe te afastando do pensamento envolvendo o trabalho. Uma dica essencial para você passar por esse processo é monitorar como tem sido a sua dinâmica de trabalho e atividades diárias. E caso seja difícil para você fazer essa avaliação, conte com a ajuda de amigos e familiares, pois muitas vezes estamos tão imersos nas nossas obrigações que é difícil julgarmos o quanto que elas têm interferido negativamente no nosso dia a dia. E é claro que a ajuda profissional é sempre recomendada. E como vimos, o trabalho em geral é um elemento importante na vida das pessoas e tende a ser valorizado devido aos ganhos financeiros e pessoais que nos trazem a curto, médio e longo prazo. Porém, tenha consciência de que a sua vida não se resume a isso. Como seres humanos, valorizamos relações sociais e lazer e devemos igualmente respeitar os limites do nosso corpo. Nosso trabalho pode tanto agregar quanto devastar vários desses aspectos importantes da nossa vida. E você, já teve a sensação de esgotamento? Deseja sugerir algum vídeo aqui para o canal? Aí é fácil. É só clicar no link da descrição e se tornar um apoiador. Quem nos apoia pode fazer isso além de participar da nossa comunidade. Até a próxima!